Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos estudar o comando touch no Linux. Então, vamos lá. Comando touch. O comando touch é utilizado para mudar o registro de data e hora de acesso ou modificação dos arquivos, que a gente chama de timestamp. Tá? Opcionalmente, você pode usar o comando touch para criar um arquivo vazio. Isso nós já fizemos várias vezes aqui no canal da Boson. Só que hoje nós vamos utilizar o touch para mudar esses atributos do arquivo, sua data e hora de acesso ou modificação. A sintaxe é bem simples. Touch, opções e o nome do arquivo. Sendo que as opções que nós temos são "-a", muda a hora de acesso ao arquivo, "-m", muda a hora de modificação do arquivo, tá? Sendo que em ambos os casos a hora que é atribuída ao arquivo é a hora atual do sistema. Então, se você utilizar o touch com "-a" ou com "-m", você vai modificar a hora de acesso ou modificação para a hora atual do sistema. Tá? E a opção "-t timestamp" permite que você especifique uma data e hora diferentes da hora atual do sistema. Tá? Definindo essa hora no formato ano, A, M de mês, D de dia, hora, minuto, ponto, segundo. Tá? Então, nesse formato, você consegue definir um horário diferente, uma data e hora diferentes da hora atual do sistema. Ok? Bom, antes da gente tentar alguns exemplos, só uma definiçãozinha do que seria o acesso, modificação e alteração do timestamp. Então, o acesso é a última vez que o arquivo foi lido. Abri o arquivo, olhei dentro dele e fechei. Modifiquei o timestamp de acesso do arquivo. Modificação. A última vez que o arquivo teve o conteúdo modificado. Abri um arquivo, alterei alguma coisa dentro dele, salvei e saí. Então, nesse caso, eu modifiquei o timestamp de modificação. E alteração ou change é a última vez em que algum metadado do arquivo foi modificado. Metadado é dado sobre um dado. Por exemplo, as permissões dos arquivos. Tá? Elas fazem parte do arquivo, elas são metadados do arquivo, mas não fazem parte do conteúdo do arquivo. Então, se eu alterei a permissão de um arquivo, eu alterei o timestamp de alteração. Modifiquei esse timestamp. Legal? E eu vou mostrar exemplos desses caras agora para você lá no terminal. Então vamos para o terminal para treinar o comando touch. Beleza, estamos com o terminalzinho aqui. Bom, primeiro deixa eu ver se eu tenho algum arquivo disponível. Tenho vários. Tem um arquivo aqui, deixa eu ver, bromelia.txt. É um arquivo que tem bastante coisa escrito dentro. Tá, eu estou com permissão de escrita nele. Proprietário usuário Fábio, beleza. Então, o que importa para mim agora são essas três colunas aqui. A coluna que tem o mês, o dia e a hora. Isso aqui é o timestamp do arquivo. Tá? Então, ele diz aqui 10 de agosto, às 8 horas e 21 minutos da manhã. Legal? Então, essa informação aqui, que é mostrada com ls-l, é um dos timestamps disponíveis. É o timestamp de modificação. Então, nesse horário aqui, esse arquivo foi modificado. Tá? Claro que se ele foi criado nesse horário, o timestamp de modificação é igual ao horário de criação. Então, memorize aí, 10 de agosto às 8h21 da manhã. A gente vai trabalhar com esse arquivo e eu vou modificar as informações dele. O ls-l mostra somente isso, timestamp de modificação, mas se você quiser visualizar o acesso, modificação e alteração, você usa o comando stat. Então, vamos limpar a tela e eu vou dar o stat. Stat bromelia.txt. Então, ele traz um monte de informações do arquivo, como por exemplo o acesso, né, os tipos de permissões que ele tem, proprietário, etc. E logo aqui embaixo eu tenho os timestamps. Timestamp acessar, está aqui, 11 de agosto de 2013, ele foi acessado hoje, às 9h54 da manhã. Porém, a modificação dele ocorreu ontem, 10 de agosto de 2013, para a data de criação desse vídeo aqui, às 8 horas, 21 minutos e 16 segundos. E a alteração, dia 10 de agosto de 2013, às 8 horas, 44 minutos e 58 segundos. Tá? Que é quando as permissões dele foram alteradas. Então, veja que os horários são totalmente diferentes. Beleza? Então, nós vamos fazer algumas alterações nesse cara. Tá? Bom,
Vamos alterar o timestamp de modificação. Tá? Timestamp de modificação. Ele é mostrado com ls-l ou aqui utilizando o comando stat. Então, na verdade, eu vou entrar no arquivo e vou modificar o seu conteúdo, tá? Para a gente ver que esse timestamp será alterado. E pelo fato de eu acessar o arquivo, automaticamente o timestamp de acesso dele também será alterado. Então, vamos lá. Eu vou mostrar como é que funciona. Eu vou dar um nano, ou vi mesmo, vamos de vi, bromelia.txt. Entrei no arquivo, vou fazer uma pequena modificação nele. Vamos colocar aqui mais uma palavrinha. Vou salvar e sair. Beleza, salvei e saí. Tá? Agora vou dar um ls-l nesse arquivo, bromelia.txt. Veja que agora a hora de modificação foi alterada. Agora mudou para 11 de agosto às 10h18 da manhã, que é o horário atual. Ok? Se eu der um stat, opa, botou o nome do arquivo, bromelia.txt, ele mostra que ele foi alterado, modificado e acessado às 10 horas e 18 minutos e 40 segundos do dia 11 de agosto. Isso é normal. Toda vez que você acessar um arquivo e alterar ou não o seu conteúdo, esses timestamps serão alterados. E agora eu vou alterá-los utilizando o comando touch. Tá? Então vamos dar um Ctrl L, limpar a tela. Eu vou começar modificando o timestamp de modificação, que é a última vez que o arquivo foi modificado, o seu conteúdo. Tá? Então, para isso eu vou utilizar touch-m e o nome do arquivo, tá? Que é bromelia.txt. Lembrando que o timestamp atual é 10 horas e 18 minutos. Tá? Então eu vou dar um touch-m bromelia.txt. Agora são 10 horas e 20 minutos, se passaram 2 minutos. Então, Enter, alterado. Tá? Foi alterado. Agora eu vou olhar com ls-l, bromelia.txt. Tá lá, 11 de agosto, 10 horas e 20 minutos. Então, eu alterei o horário de acesso do arquivo para o horário atual, utilizando o touch-m. Tá? Na verdade, o timestamp de modificação dele. O timestamp de acesso você modifica com touch-a. Ok? Bem simples. Agora eu vou mostrar a opção touch-t para alterar o timestamp para um horário que não seja o horário atual. Tá? Então, eu vou dar um touch-t e vou especificar a data e hora que serão as novas data e hora desse arquivo. Vamos supor que eu queira colocar o dia 21 de dezembro do ano 2000, às 14 horas. 21 de dezembro de 2000 às 14 horas. Tá? Então, como é que eu faço? 2000, que é o ano, mês 12, dia 21, 14 horas. E o arquivo bromelia.txt. Enter, modificado. Tá? Agora, se eu der um ls-l, aparece lá, 21 de dezembro de 2000, bromelia.txt. Alterei a data e a hora de modificação do arquivo. Posso olhar também com stat bromelia.txt. E ele mostra ali, modificação 21 de dezembro de 2000 às 14 horas, acesso 21 de dezembro de 2000 às 14 horas. Veja que o timestamp de alteração, que mexe com as permissões, por exemplo, do arquivo, não foi alterado, porque eu não trabalhei com isso. Tá? O touch-t, ele modifica apenas os timestamps de acesso e modificação, mas não o de alteração. Tá? Bom, eu vou alterar, só para finalizar então o vídeo, eu vou alterar a uma permissão desse arquivo e depois mostrar com stat que essa hora de alteração também aparece aqui dentro, quando você altera uma permissão que é um metadado do arquivo. Então eu vou mudar a permissão dele. Chmod, eu vou dar um 750 para esse arquivo, por exemplo, é a 760 bromelia.txt. Alterei a permissão dele, ls-l vai mostrar ls-l bromelia.txt.
Vai mostrar a permissão nova, tá, que aparece aqui. E agora eu vou dar um stat para a gente ver se isso realmente foi alterado. Então, stat bromelia.txt. Tá ali, ó. Alteração, dia 11 de agosto de 2013, às 10 horas e 22 minutos, que é exatamente o horário atual. Legal? E o acesso e modificação continuam com 21 de dezembro de 2000 às 14 horas, que foram alterados com o comando touch. Então é isso aí, pessoal. Comando touch, comando importante para você mudar a data e hora de acesso à modificação dos arquivos, que pode ser importante para rodar determinados scripts, por exemplo, tá? Ou até em alguns processos de recompilação de programas. Usando o utilitário make, que trabalha com datas e horas, pode ser necessário você fazer essa alteração dos timestamps. Então espero que você tenha gostado, tá? Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para curtir a nossa página do Facebook Boson Treinamentos e acessar o nosso site www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.